Boa noite, então, parte 2 da aula de Psicologia Social da FANS, dia 16 de abril de 2021. Estamos trabalhando aqui o texto 7, dando continuidade aqui às discussões. Eu vi que tinham duas pessoas com as mãos levantadas, então, aí, sem mais delongas, vou compartilhar a tela e passar, né, a palavra para a querida Sabrina, que estava com a mãozinha levantada. Sabrina, querida, por favor. O Edson mencionou a questão da união, né? E, assim, eu acredito que nunca existiu, na verdade. Mesmo lá no período de escravidão, né? Tipo assim, eu vejo um país que é mestiço, o Brasil é mestiço, Totalmente. mas que sempre foi muito separado nessa questão. Não tem isso de, somos todos iguais. Na teoria né? Tipo assim, aquele papo de somos todos iguais, mas na prática não. Sim, mas assim, eu acho que na fala do colega, ele quis colocar que não existia, por exemplo, uma colocação visual explícita, de que, por exemplo, aqui não pode sentar negro, aqui pode sentar. Aqui no Sim, sim, Brasil não teve entendi. Isso essa mesmo, Samuel. situação. Ô, Sabrina. Mas implicitamente a gente vê isso o tempo todo, né? Sim, sim. Ô, Sabrina, porque, por exemplo, nos Sim, Estados Unidos, né, por exemplo, tinha um bebedouro e lá, branco, negro, né, tinha sim, um sim, eu ônibus, me uma região. recordo. Então, no Brasil, né, não tinha Nunca essa, houve não tem essa questão explícito toda. isso. Então, quando eu falo assim, todo mundo junto, unido, é na questão de você poder ir aos mesmos lugares que os brancos vão e tal. O tratamento vai ser diferente, mas você pode frequentar, independentemente, né, de cor e tal. Sim, sim, É compreendi. um poder questionável também, né, irmão? É complicado, né? Na verdade, assim, na teoria você pode ter acesso, mas na prática você não é bem-vindo, né? Infelizmente, né? É uma estrutura de racismo velada, né, de certa forma, né? E ela é dissolvida pela branquitude, né? Você vê que é isso, né? Tem até determinado tom, se é aceitável, em determinado tom já tem um tratamento diferente, e a partir de determinado outro tom, aí realmente não tem mesmo conversa, né? É impressionante, né? Um país, como a Sabrina colocou, um país completamente miscigenado, mas assim, o preconceito ele tem um endereço muito certo, né? É impressionante isso. E está em tudo, né? Está em tudo. Inclusive, assim, se a gente for parar para pensar, né, em poucos anos atrás, né, a gente via isso, por exemplo, nos brinquedos, né, cara? A gente via isso na TV, né, no padrão de beleza, no padrão de modelo, no padrão das profissões, inclusive, né? A gente via profissões que eram aceitáveis ou não aceitáveis, até dentro do esporte também a gente vê isso. Quer dizer, são reproduções nos mais diversos níveis e mecanismos sociais e que tem gente que ainda fala que não existe, né? Que é coisa da cabeça da gente, que resumindo, né, mil questões que são colocadas aí para fingir que não existe, né, essa questão no nosso país, né? Agora é algo no mínimo deprimente, né? Lu, por favor, querida, bem-vinda, bom te ouvir. Boa noite a todos. Boa noite. Samuel, como vocês sabem, eu morei 10 anos em São Paulo. E numa das viagens que eu vinha para cá de tempo em tempo, e eu chegando na rodoviária do Tietê, tem vários camelôs que ficam ali na entradinha. Tinha uma senhora assim, bem branquinha, com a barraquinha. Quando passou, ele desceu do mesmo ônibus que eu e eu tinha visto o crachá dele. É enfermeiro, uma pessoa até
diante da situação da mulher, financeiramente falando, talvez ele ganhava até mais do que ela. Quando ele passou pela barraca dela, que ele foi comprar uma coisa lá, que eu não lembro o quê, também não fiquei observando isso, ela gritou desse jeito: eu não vendo para você, seu preto, sujo, imundo. Que absurdo. A mulher vendendo, precisando, batalhando o dinheiro dela, teve a coragem de gritar. Aí umas 2 moças que estavam do outro lado da calçada vieram e, assim, eu era muito curiosa, eu ia ficar até 10 horas da noite, eu fiquei meio de longe olhando. Eles fizeram a mulher ser autuada em flagrante por racismo. Caramba, cara, que situação horrorosa, né? Situação triste, Assim, né? a mulher branquinha, do olho claro, eu sempre comprava dela ali. No dia que esse rapaz passou, assim, ele desceu um pouco, andava mais rápido que eu, até eu, porque estava de bolsa pesada, e eu lembro. Sou muito observadora, um rapaz enfermeiro, provavelmente indo ou voltando do trabalho, e a mulher fez isso: eu não vendo para você, seu preto, imundo, porco. Falou um monte de coisa com ele, e eu me senti indignada. Embora a cor da minha pele não mostre, mas eu sou filha de um negro. O meu pai era negro. Então, quando fazem isso, mexe com a minha ancestralidade. Sim. E isso, embora muitos não acreditem, dói em mim. E mesmo Porque assim... é como se na minha mente eu voltasse lá nos meus avós e ficasse assim: poxa, o que os meus avós, meus bisavós não devem ter passado ao ver essas coisas, entende? E mesmo assim, se não fosse uma questão de parentesco também, uma questão consanguínea, mas uma questão realmente de humanidade, né? Moral, né? Moral, sim. Um viés moral. Né? Uma questão... Gente, deixa eu só desligar essa câmera aqui rapidinho. Eu aproveitei para falar isso porque muitos não falam que não tem racismo, mas tem sim, está aqui. Talvez a gente não vê tanto aqui no nosso interior, mas fora daqui ainda é muito, muito forte. Sim, é algo que ainda chama atenção, né, pra gente, que é uma coisa assim que realmente a gente não tem como não pensar nisso, né? Ué, engraçado, eu não tô conseguindo voltar meu vídeo aqui. Vocês não estão me vendo mais não, né? Não. Não. Ué. Voltar. Aqui. Beleza, consegui. Agora sim, né? Tudo de boa, né? Voltou. Então, tem hora que a gente dá uma embolada nesse trem, mas é absurdo, né, cara? Quando você pensa em preconceito sexual, preconceito racial, é algo assim que é tão difícil, né, de aceitar que até hoje exista isso, né? E é algo tão presente, é algo tão forte na sociedade que deixa a gente muito indignado, né? É claro que, né, eu nunca vivi, né, um preconceito racial. Eu estaria mentindo se eu falasse que vivi isso. Não vivi, mas é algo que me dói muito. É algo assim que eu penso como que isso é baixo, né? Como que isso é algo assim que foi construído, né, socialmente, com um sentido, né, de dominação, com um sentido de colocar, né, indivíduos em posições, né, hierárquicas, e como que isso foi aceito, né? Ainda é, de certa forma, né? Acho que ainda é muito aceito. E como que é difícil romper com isso, né? Romper com essas questões. E aí, nos mais diversos âmbitos, né? Mas um dos âmbitos, né, o de hoje que a gente está falando, especificamente a gente está falando desse âmbito do racismo, né? E é algo muito ruim, né? Algo muito ruim mesmo de parar e pensar e colocar isso dessa forma. Bom, pessoal, alguém mais gostaria de fazer algum comentário ou de trazer alguma situação para que a gente possa discutir, possa ilustrar um pouco dessa nossa leitura?
Eu penso assim, Samuel, que dentro da sociedade já é triste ver algo dessa forma, né? Agora, imaginar dentro de uma área de saúde, que a pessoa ali faz um juramento, né, em salvar a vida. Não está fazendo um juramento para salvar uma vida branca, uma vida japonesa, enfim. Sim. Ela faz um juramento para salvar vidas, Exatamente, independentemente cara. de qual for. E é relatado que a maioria das discriminações é dos médicos, os que menos deveriam ter. Então, assim, ou seja, quanto maior a instrução nesse caso, então, menor está sendo o lado humano dele, vamos dizer assim. Quer dizer, indivíduo de curso superior, né, cara? Indivíduo Então, que teoricamente teve um acesso longo à educação, né? Conseguiu fazer o primário, fazer o secundário, fazer uma universidade e não aprendeu, né? Não aprendeu o básico, né? Isso. E para chegar até a saúde passou pela sociedade, né? Então não tem como negar. Então, e isso é visível dentro das instituições de ensino, é visto dentro das empresas, que um país onde a maioria, né, é de negros, você ter dentro das escolas ainda a minoria de negros, você ter dentro dos cargos, né, melhores a minoria de negros, é algo ainda assustador. Muito, muito assustador. Não, é absurdo, na verdade, né? Há pouco tempo, em novelas, né, cara, você via esse estigma social reproduzido ali de uma maneira grotesca, né, cara? Se a gente pega para pensar assim uma novela um pouco mais antiga, você vê isso claramente, né, cara? Retrata aquilo que a sociedade vive, né? Sim, mesmo em programas, né, de entretenimento, né, por aí vai. Bom, vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais então aqui nesse texto, que é um texto legal. Como é que foi a metodologia, então, dessa pesquisa que a gente está estudando ela hoje, né, que as meninas fizeram? Bom, foi uma entrevista semi-estruturada, não sei se eu já falei com vocês, se eu falei, eu acho que compensa falar de novo, né, o que é uma entrevista semi-estruturada. Uma entrevista estruturada é uma entrevista com um roteiro de perguntas, mas que esse roteiro ele pode ser adaptado durante o processo para um melhor entendimento, para uma colocação mais clara ali que o pesquisador ele precisa de alterar, ele faz isso. Por isso que ela é semi-estruturada, né? A entrevista semi-estruturada, ela geralmente visa, né, identificar ou entender mais aspectos qualitativos da pesquisa, né? Que é o que as pessoas elas falarem ali da experiência delas ou relativos a algum tema. Então, a entrevista estruturada ela vai possibilitar ao entrevistador dar continuidade ou clarear, entender melhor alguns fatos da pesquisa, né? Para isso também foi realizada uma análise de conteúdo de Laurence Bardin, né? Essa análise de conteúdo é uma análise daquilo que é dito pelo indivíduo, né? É diferente da análise do discurso, da análise de conteúdo é aquilo que é colocado, a análise do discurso está para além, né, tá também no significado implícito. Então, a análise de conteúdo é o conteúdo que foi efetivamente falado, né? Geralmente é feito a partir de transcrição dessas entrevistas, né? No caso aí, foram entrevistados 7 psicólogos, 4 deles de apenas um hospital e outros 3 dos demais hospitais, né? Lembrando que foram 3 hospitais públicos, então 2 de um e 1 do outro, né? Então 7 psicólogos participaram dessa pesquisa, a participação foi voluntária, então por isso que deu essa diferença, né? Geralmente a gente vê assim, mais ou menos o mesmo número, a gente esperaria 2, 2 e 3 aqui, mas no caso aqui um hospital quis muito que fizessem a pesquisa, então eles fizeram, então mobilizou 4 profissionais e os outros 3 de dos outros 2 hospitais. Então, ao total, 7 profissionais foram entrevistados. A participação para essa pesquisa foi uma participação voluntária, eu não coloquei aqui, mas depois também eles tiveram um benefício, né, um programa ali
de trabalho foi oferecido pela universidade ou hospital, né, para uma oficina, eu acredito, agora eu não estou lembrando, mas foi oferecido um tipo de algum tipo de serviço de formação para essas pessoas, né? A partir aí do que foi visto nas entrevistas, eles selecionaram esse conteúdo e fizeram em núcleos temáticos, né? Núcleos temáticos é categorias de respostas. Essas categorias de resposta elas foram explicadas para discutir o tema, né, a partir aí dos objetivos gerais, que foram feitos após a entrevista que eles fizeram a tabulação e organizaram isso em núcleos temáticos. A metodologia para vocês, pessoal, é clara? Isso aí é claro para vocês? Vocês entenderam como é que ela se deu? Eu tenho mais um pouquinho para falar. Deixa eu fechar ela primeiro, depois eu abro para a gente conversar. Bom, quero falar dos locais temáticos aqui. Então, as singularidades das entrevistas permitiram, né, identificar os seguintes núcleos temáticos que a gente colocou antes. Vamos lá. Percepção do racismo institucional, iniquidade em saúde, conhecimento sobre as leis e ações afirmativas em prol da igualdade social, interpretação dos psicólogos sobre o racismo, existência de preconceitos e discriminação dentro dos centros de saúde e efeitos psicossociais do racismo, e papel da psicologia frente ao racismo institucional na saúde. 6 núcleos temáticos, então, foram levantados a partir da pesquisa, e a análise de discussão ela vai ser feita a partir desses 6 núcleos temáticos que a gente vai verificar aí daqui a pouco. Da metodologia, então, pessoal, ficou claro para vocês? Eu acho que foi bem explicada, vocês conseguiram entender como que foi realizada essa pesquisa? Ficou bem tranquilo, achei bem interessante a forma como eles pegaram os psicólogos para trazer essa reflexão, e mostra que nem os psicólogos têm essa reflexão, conhecimento desse fato dentro dos hospitais. Sim, isso foi preocupante, né, Ana? Bom te ver, Ana. Senti sua falta aula passada, querida. Bem-vinda aí, que legal. Obrigada, eu trabalhei até mais de 9 horas da noite, semana passada. Não tá fácil, né? Nossa Senhora. Mas que bom que você está aí, que bom que está dando tudo certo, né? Provavelmente bem cansada, mas feliz buscando aí, somando conosco. Bem-vinda. Bom, é muito legal, né? Muito legal a gente entender, então, como foi desenvolvida essa pesquisa. Vamos lá, vamos começar a fazer essa análise de dados agora. Nessa parte a gente vai depois continuar também numa leitura coletiva. Então, vamos lá. Bom, apresentação e discussão dos dados, né? A erradicação do racismo institucional na atenção integral à saúde da população negra no SUS e da implementação da política nacional e municipal em atenção à saúde e integração da população negra integram as diretrizes do Plano Municipal de Igualdade Racial da Prefeitura de Belo Horizonte, documento aí de 2009. Seus objetivos vão desde a formação, capacitação e treinamento dos profissionais de saúde para o afastamento das práticas racistas, promoção de ações de prevenção e atenção à saúde da população negra, com foco nas doenças como anemia falciforme, diabetes, hipertensão arterial, DST, AIDS, pré-natal, gravidez precoce, até a produção de pesquisas e divulgação de informações sobre a saúde desses coletivos. Esse tipo de atuação já é regido, por exemplo, pelo Código de Ética Profissional do Psicólogo, né? No Código de Ética Profissional do Psicólogo, a gente vê ali como itens claros, né? Promoção da dignidade e integridade das pessoas, né? Não é das pessoas brancas, né? Não é das pessoas indígenas, não é das pessoas negras, mas das pessoas. Então, eu entendo que qualquer pessoa deve ter a promoção da dignidade e integridade pelo nosso Código de Ética. Promoção das pessoas e coletividades, aí os coletivos, né? A psicologia ela se preocupa muito com isso. E a questão da responsabilidade social. Tudo isso, então, faz parte também do nosso Código de Ética,
E a gente vai ver que a gente ainda precisa de melhorar esse cumprimento do Código de Ética, a gente precisa de melhorar, né, esse plano também de política nacional. Então, eu vou convidar vocês agora para a gente fazer um tour, né, pelas páginas 582, 583, 584 e 585 do nosso texto. Vou tomar a liberdade de parar esse compartilhamento agora, desse slide, para a gente compartilhar, então, esse texto e fazer uma pequena leitura coletiva aqui para a gente entender isso de uma maneira melhor. Bom, vocês conseguiram já visualizar aqui o texto? Sim, está aparecendo para mim. Tá ok? Beleza. Então, vamos lá. Opa, peguei a tela errada. A gente está mais ou menos aqui, ó. Por outro lado, dentre os princípios que regem o Código de... Ah, não, isso aqui eu também falei, só que eu coloquei de outra colocação. Então, torna-se evidente a responsabilidade que tem o profissional psicólogo em centros de saúde pública no que diz respeito ao combate ao racismo, uma vez que ele lida diretamente com sujeitos e coletivos e sofrem diversos e diferentes tipos de opressão, preconceito e discriminação, o que afeta gravemente sua saúde mental e física. Ou seja, esse profissional está aqui na linha de frente para cuidar da saúde mental desse indivíduo que muitas vezes já é tão abalada, já é tão deteriorada socialmente, né? No entanto, as relações étnico-raciais no país, mais especificamente o racismo, não são problematizados, como diz A. A é uma das profissionais ou um dos profissionais entrevistados. Nossa, difícil, hein? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Beleza, nunca parou para pensar, então vamos pensar agora, né? Antes tarde do que nunca. É importante pensar assim. Apontando para a naturalização das desigualdades que impedem o questionamento e a promoção de sua visibilidade. Em outro caso, quando ele é percebido de forma clara, a reflexão se apoia num viés subjetivista e individualista, em que o sujeito tem que se implicar com os preconceitos e encontrar saídas individuais para, aí frase do profissional, não ficar repetindo estereótipos que foi a cultura que fez isso comigo e com minha família. Dor no outro é do outro, né, cara? Que bela merda, né? Então, vamos lá, continuar aqui para ver vários pontos aqui que foram bem interessantes. O racismo, então, ele possui raízes histórico-culturais, como avalia B, mas a ideologia da miscigenação aparece de forma sutil em sua fala quando diz que foi muito difícil para a população negra todo esse processo. Ainda que fosse se misturando, ainda que vá se misturando, eu penso que tem toda uma situação, eu não leio muito, mas eu trabalho até a própria escuta clínica passa por isso, de ver como o sujeito se coloca. Eu tenho pacientes negros que eu atendo aqui nesse hospital. Nossa, poxa, que legal, né? Será que você tem pacientes brancos também? Ou índios, né? Não sei, de repente tem, né? Pode ser. Eu achei meio merda, sabe? Assim, bem escrachado dessa fala dele, porque ficou aquele, tipo aquela coisa que nosso amigo fala, tipo, eu não sou homofóbico, eu tenho amigos gays. Meio Tá no mesmo complicado. nível, assim. Não, é porque a gente tem que trabalhar a subjetividade do indivíduo e não o que a sociedade... Ô, velho, a sociedade, ela também é moldadora dessa subjetividade. A sociedade, ela é constituinte também dessa personalidade do sujeito. Então, assim, para de passar pano, né, cara? Que coisa chata, assim. Não conheço o colega, estou criticando a fala só, já não estou criticando o colega não, viu? Mas puta fala, tá gravando, então não posso falar. Mas é isso, né? Então, quer dizer, tem que se criticar, né? É possível mesmo uma crítica aqui bem clara, né? Porque mostra que... Oi, querida. Pai, não, só fazer um comentário aqui. Eu tô rindo aqui da sua espontaneidade. Gosto muito. Aí eu falo, aí dá um xingo aí, né? Quase, mas faltou pouquinho para sair. Segurei.
o Edson aí, ô meu amigo, cadê você? A própria fala dele já diz muita coisa, né? Eu não Muita. leio muito, É, eu não leio muito, nota-se, né, cara? mas eu trabalho até, ou seja, quer justificar o motivo de eu não, né? Eu não trabalho, então eu não estou sabendo o que está acontecendo. Eu E não aí, a leio porque eu própria, trabalho. Foda, né, cara? assim, né? A própria escuta clínica passa por isso, de ver como o sujeito se coloca. Peraí, cara, né? De que forma que ele vai se colocar, então? Se ele está sendo oprimido, ele vai querer se colocar, né? Como que ele vai querer se colocar, então? Ou sabe o Né? que 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 me foi bem lembra, cara? atendido, que passou por um Aqui, bom processo? Não tem como. é, não, me lembra aqueles caras assim que fazem um curso de psicologia e ainda tem aquela ideia, né, de um curso mega elitista, assim, sabe? Que assim que não existe questão social. Que o indivíduo ele se coloca, né? Ah, não, o importante é só a subjetividade. Como se a subjetividade ela andasse flutuando, né? Fora de um corpo, né? De preferência, né? E o cara não tem o mínimo de discernimento que essa subjetividade ela é construída também. E ela é construída em meio social, ela é construída com o outro. Então, se você está num ambiente excludente, num ambiente de discriminação, isso faz parte também da sua construção como indivíduo. E você se vê nesse local. E isso é importante também nessa escuta do sujeito. Esse sujeito não é só subjetividade. A objetividade está presente também. Essa separação ela nada mais é do que uma questão didática só. Né? Não existe alma sem corpo, do mesmo jeito que não existe corpo sem alma, né, cara? Você não vê uma alma passeando na rua sem o corpo, né? E por aí segue, né? Segue a vida. Ana, por favor. Eu tava lendo o texto, foi me vendo muito a cabeça que, assim, eles meio que falam que eles não percebem o racismo no trabalho deles, não percebem o racismo pelo que os pacientes deles negros dizem, mas como que eles não percebem isso se provavelmente uma das queixas desses pacientes vai ser a exclusão que eles sofrem por essa questão do racismo? É muita falta de tino, de sensibilidade, de levar em consideração que aquela pessoa é uma pessoa negra que sofre essas coisas. Todo mundo sabe disso. A gente nega isso no Brasil, mas todo mundo sabe disso. É. Então é muito fora de contexto, muito sem nexo. Eu nem vou ser tão bonzinho igual você não, viu, Ana? Para mim é má fé mesmo. Para mim não é falta de tino, não. É literalmente má fé mesmo. É assim, é entender, mas passar o pano, fingir que não está vendo. Não Eu sei, né? entendo que é má fé, mas eu entendo também que é uma coisa é um racismo estrutural que a gente fala, Sim, mas assim, a gente comete sem perceber, porque o do Brasil tem aquele discurso de que não existe racismo no Brasil. é. O Brasil é um país feito de negros, como é que a gente é racista? A gente vai deixando isso de lado, vai falando que a gente é igual, mas a gente não é igual, e as pessoas não percebem isso. Então, às vezes não é de má fé, e vem essa falta de tino, mas às vezes vem da má fé também. Não, a gente tem hora, né, que a gente é um povo assim tão besta, né, digamos assim. No outro dia eu vi uma reportagem, por exemplo, de um pesquisador, acho que foi em Pernambuco, ou sei lá, não sei qual universidade que foi, eu acho que era lá de Pernambuco. O cara, ele era um pós-doutor, né, ele fez o pós-doutorado dele nos Estados Unidos, né, e ele foi para uma banca de doutorado, ele foi ser avaliador de uma banca de doutorado, foi no verão, né, um calor do caramba naquela região e tal, e o cara foi de bermuda. Ele chegou na Universidade de Bermuda e tal, né, para estar na banca, e aí o vigia falou, não, você não vai entrar aqui não, porque você não está trajado adequadamente para participar, né, da banca, né, tem que ser... E o cara falou, cara, tá um calor danado, eu tô trajado adequadamente, eu tô de bermuda, né, e tal. Não pode, professor, o senhor teria que estar com a roupa social para participar da banca, então não pode. No final das contas, não teve banca, né, teve que se adiar e refazer essa banca de doutorado por causa da vestimenta do avaliador, coisa que, assim, nos Estados Unidos é comum, na época do verão, né, o pessoal usar a bermuda, né, na própria banca dele, eu acho que o examinador estava de bermuda, que foi na época de verão lá.
Mas aqui no Brasil, não. A gente tem que seguir um padrão europeu, né, cara? Tem que estar todo mundo assim. O elegante são roupas, né, de frio. Então, a gente pode estar num calor de 45 graus lá, né? Sei lá, 50 graus. Lógico que não, né? É brincadeira. Mas um calor, né, de 40 graus que chega, e você tem que se trajar, né, com uma roupa completamente social, assim. Você não pode estar de bermuda para fazer uma avaliação de um trabalho, porque provavelmente a bermuda interfere no seu julgamento de um trabalho, né? Acho que a bermuda ela é uma peça fundamental, né, pro avaliador, né? O avaliador ele vai ter a avaliação dele comprometida se ele estiver usando uma bermuda. Então, é importante que ele use uma roupa social, né? E é claro, né, isso depõe contra a instituição. Cara, eu achei isso assim extremamente absurdo, né? E infelizmente aconteceu. Já tem um tempinho que eu vi essa reportagem, eu não me recordo, mas depois eu posso tentar resgatar isso para passar para vocês. Assim. Eu achei absurdo. Achei extremamente absurdo. Como outras coisas, né? Outras cocitas más que podemos falar aqui, não é verdade? Por exemplo, né, o comprimento da saia da jovem é convidativo ao estupro ou não, né? É claro que a culpa sempre vai ser da vítima, né? Que usou uma saia curta ou que se ofereceu, né? Que bebeu demais, então aí ela, pelo fato de ter bebido demais, ela já está assumindo que realmente, né, não é, eu posso ser estuprada mesmo, né, não tem problema nenhum, né, e tal. Então, na verdade, eu estou colocando uma saia mais curta, então é viável que eu seja estuprada, porque, né, eu estou dando meu consentimento aqui agora. Quer dizer, eu acho que é a mesma lógica, né, que o indivíduo tem. Claro que numa situação bem pior, né, não vou nem comparar isso. Mas assim, o nosso país, né, ainda hoje, ele é muito pautado em um determinado tipo de valor, e o que vai contra, né, dessa heteronormatividade patriarcal já é considerado absurdo, né, em vários aspectos, né. Bom, né, raiva à parte, sigamos, né. A miscigenação seria a saída para a opressão, a escalada para a branquitude, os degraus onde devem percorrer as pessoas negras que pretendem se integrar à sociedade. Então, você acasala com o indivíduo mais branquinho para ir conseguindo uma branquitude, né, de geração em geração, e aí você fica bacana. Bela bosta, né? Ideologia do século XIX que criou estratégias psicossociais para adequar o negro a uma sociedade branca e embranquecedora. Para tanto, os coletivos negros deveriam negar sua racialidade e identidade, adotando saídas individuais e meritocráticas, a fim de se assemelharem aos brancos e assim serem incluídos. Quando a questão é vincular o racismo às instituições, o tema se torna complexo, uma vez que as instituições públicas devem se pautar por princípios de igualdade na diversidade, que são integrados ao seu ambiente e reproduzidos em forma de discurso pelos gestores e funcionários. Entretanto, nenhum dos profissionais entrevistados conseguiu definir o que seria o racismo institucional, embora fossem capazes de recitar as normas e diretrizes do SUS sobre a equidade em saúde. Os centros de saúde que possuem convênio com o SUS recebem, em sua esmagadora maioria, pessoas negras, o que faz todo sentido, como relata B. Vamos ver a frase bacana do B aqui, ou da B, não sei. Aqui já era um hospital que mais de 80% dos pacientes dos procedimentos eram do SUS. Então o que é que eu fui vendo ao longo desses 16 anos? Que no primeiro momento, a grande maioria dos meus pacientes, a maior parte da população era parda, mulata, negra. Então o que a gente pode pensar? É que aqui sempre veio, em termos de quantidade, sempre, isso nunca foi mensurado, mas a gente lida com isso na prática, que é um número muito maior de pacientes é negro, e combinando isso com um nível socioeconômico baixo, mais baixo. Os estudos do IPEA sobre a saúde no Brasil apontam que para os atendimentos e internações do SUS em 2003 no país, desagregando o valor por cor-raça. A proporção para negros foi de 76% e 81%, respectivamente,
revelando fortes indícios do quanto a população negra é SUS dependente. Diante desse quadro, é bem preocupante o desconhecimento dos profissionais sobre as vulnerabilidades daqueles coletivos com relação à saúde. Uma das pessoas entrevistadas, que não queria falar sobre nenhuma das doenças que afetam de forma mais pontual a população negra e que nem imaginava que essas diferenciações pudessem acontecer. Dos 7 entrevistados, apenas 2 assinalaram a anemia falciforme como sendo mais incidente naquela população. E nenhum deles soube falar sobre outras patologias, nem mesmo as psicológicas decorrentes dos preconceitos e discriminação. A anemia falciforme é apenas uma das doenças que deve receber atenção dos profissionais de saúde. Outras também são mais frequentes naqueles coletivos. Hipertensão arterial, diabetes mellitus 2, deficiência de G6PD, miomatose, né? Essas doenças possuem sintomas similares a outras doenças e, se não forem diagnosticadas corretamente, podem levar os sujeitos à morte. Ou seja, tem situações, tem doenças que são mais características, né, na população negra. E isso muitas vezes não é visto dentro do local de saúde, o que é preocupante, né? A hipertensão, por exemplo, é muito mais comum, né? Agora, não é importante o profissional estar atento a isso? Muito, né? Então, é possível o profissional nem imaginar sobre isso? Ou não ter habilidade para falar sobre nenhuma dessas questões? Bem complicado, né? Mas uma série de agravos que atingem os coletivos negros é decorrente das questões genéticas. Outros são responsáveis por uma série de problemas que estão relacionados às más condições de vida, como mortes violentas, desnutrição, DST, HIV/AIDS, os transtornos mentais relacionados ao uso excessivo de álcool e de outras drogas. Questões aqui bem ligadas, né, à questão da saúde mental dos indivíduos. E aí é uma situação também que deve ser levada em consideração, que os profissionais eles devem sim, né, estar atentos a essas questões. Bom, pessoal, a gente está faltando 1 minuto e 22 para a gente cair de novo aqui nos nossos 40 minutos. Podemos já continuar nessa sequência mesmo de embalo, já fazer a outra chamada agora, a gente fecha e já faz? Ou vocês preferem ter um intervalo? O que vocês acham melhor? Por mim pode continuar, tá cedo ainda. Tá tranquilo, né? Se for o caso, a gente faz o intervalo no outro, né? E pode ser então? Pode. Então, beleza, pessoal. Vou fechar aqui. Também tranquilo. Já vamos entrando de novo.